A paz do Senhor para a igreja, a paz do Senhor para todos os internautas que estão ao alcance, online, acompanhando o culto. Nós temos muitas pessoas que fazem parte virtualmente desta igreja, dentre elas pessoas que habitam no exterior. Às vezes, nas minhas viagens, eu tenho visto e ouvido testemunho de pessoas lá do outro lado, além mar, na Europa, na América, que têm participado dos eventos da igreja. Às vezes vocês pensam que está alcançando apenas o número presente, mas na verdade está indo bem além, né? Graças ao auxílio da internet. Eu quero, antes de ler a palavra que nós vamos ministrar nesta noite, se o operador Data Show puder nos auxiliar, Josué 1, versos 6 a 9. Eu quero externar aqui a minha alegria, a minha gratidão de estar de volta a convite do nosso pastor titular desta igreja, o pastor Nonato, pastora Ana Paula, sua família, obreiros que aqui ladeiam com o nosso irmão e cooperam na obra do Senhor. E tudo que o pastor Nonato falou aqui, na verdade, eu suscito as palavras dele e retorno-as dizendo que ele, que na verdade foi um canal de bênção na nossa vida. Pastor Nonato dirigia um trabalho na igreja que dirigíamos, à época, no setor Negrão de Lima, chamado Clínica da Alma, né? E ele fazia deste trabalho, na verdade, era toda quinta-feira, cultos festivos, cultos extremamente operosos, e tudo ficava por conta dele. Eu descansava com essa programação, e Deus honrou ele ali, né, conosco, e com certeza, hoje, parte de muitas coisas que o pastor Nonato tem recebido de Deus como contrapartida da cooperação dos irmãos, é exatamente o pagamento de Deus a ele daquilo que ele fez por nós e ali no setor Negrão de Lima há alguns anos atrás. Eu quero dizer aos irmãos que eu não sei se já é o terceiro ou quarto ano, me falha a memória porque eu ando muito, o quarto ano que eu tenho a honra de ser convidado para estar convosco, né? E está passando tão rápido que parece que foi ontem, né? E eu lembro que, desde a primeira vez em que aqui estivemos, nós temos o mesmo discurso, né? Como diz Paulo, não nos cansamos de vos dizer as mesmas coisas, porque o nosso discurso ele é único e exclusivamente embasado na Bíblia, que nos dá a garantia de que o Senhor não nos chamou para o fracasso, o Senhor não nos chamou para a derrota, o Senhor nos chamou para a vitória. E eu sei que quando o culto está sendo transmitido ao vivo, eu sei que há todo um cerimonial, né? Há todo assim um trabalho assim diferenciado, mas eu quero dizer aos irmãos que Jesus está conosco, não paga nada, não dói, não é proibido você glorificar o Senhor, você externar também a sua gratidão a Deus por estar começando o ano por aqui. Eu estava falando, meu neto veio passar uns dias conosco de férias, e ele falou, vovô, mas todo dia é culto, todo dia. Eu falei, todo dia. Nós estamos aí embalados, desde sexta-feira passada tivemos uma festividade de confraternização de final de ano na nossa igreja, e no sábado veio a virada, no domingo ontem tivemos o culto, hoje estamos aqui, amanhã é a nossa Santa Terça, né? E a gente vai embalando assim, e é até bom que a gente não tem tempo para pensar nada negativamente, estamos na casa e na presença de Deus, e rever os irmãos. Alguns aqui, eu tenho vindo tanto aqui, que eu até já gravei a fisionomia de vários, né, que aqui estão. Estou vendo poucos que eu ainda não tinha visto anteriormente. Que bom que vocês estão aqui, fidelizados com o pastor Nonato, a pastora Ana Paula, fazendo a vontade de Deus. Isso é coisa muito boa. Meus irmãos, a palavra anunciada, capítulo 1, versículos 6 a 9 de Josué, nos traz aqui a contextualização de tudo que vocês estão vivendo e estarão vivendo no decorrer
desses 12 dias, né? Hoje é o segundo dia e os irmãos estão aí, todos ávidos de desejos por receber algo de Deus para a composição da vida cristã no decorrer deste novo ano. E eu vim aqui nesta noite trazendo uma palavra aos irmãos, uma palavra que eu tenho absoluta certeza que podemos aqui, sem sombra de dúvida, chamá-la de uma palavra revelada, que Deus nos deu, e não faz muito tempo não, ele está fumaçando. Foi agora à tardezinha que o Senhor nos deu esta palavra, e desde o dia que fui convidado, hoje eu cheguei ao terceiro sermão que preparei, e o Senhor falou, fala este agora, que eu vou estar fazendo a praticidade desta fala na vida de cada um dos irmãos. Esse texto, talvez se eu entregasse o microfone após a leitura, já seria motivo sobejo para os irmãos voltarem daqui satisfeitos, porque nada supera a palavra de Deus, né? Mas esta palavra é uma palavra, além de muito motivadora, é uma palavra contextualizada com o temário que os irmãos escolheram para dissertar no decorrer desses dias, desses 12 dias, cada um dia representando um mês do ano. E eu estou aqui representando o mês de fevereiro, né, que é o segundo dia desse propósito. E eu gostaria de convidá-los a fazer uma leitura, já que o texto é tão pequeno, nós vamos ler do verso 6 ao 9, que seria 3 versículos. Eu queria convidá-los para fazer uma leitura aí participativa de toda a igreja junto. Não temos diferença aqui de versão, porque está aqui no Data Show. Podemos começar? 3, 2, 1. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que lhes jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O último bem forte. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Apesar de ser um texto bastante lido, não vou dizer conhecido, porque se renova a cada manhã a palavra do Senhor. Mas às vezes a gente esquece de observar alguns detalhes muito fortes no texto. Não sei se vocês tiveram a curiosidade de contar quantas vezes repete a palavra esforça, tem bom ânimo, tem muito bom ânimo. Você vai descobrir que muitas vezes Deus tem falado isso, porque Ele sabia que especificamente no ano de 2023, nós encontraríamos muitas pessoas já desanimadas. Nós encontraríamos muitas pessoas já querendo largar a cruz. E é exatamente pensando nisso que nós estamos aqui nesta noite para trazer uma palavra da parte de Deus. Esperamos que esta palavra venha fazer com que cada irmão que aqui se encontra receba de Deus uma motivação maior para você prosseguir esta carreira cristã com mais alegria, com mais motivação, com mais certeza de que você foi alistado para esta guerra. Quando nós estamos falando nesse texto, eu coloco um tema aqui, 2023, um tempo de conquista. O cenário parece sombrio, parece dizer o contrário, o cenário parece contrapor a tudo o que foi dito ontem, será dito hoje e no decorrer dos outros 10 dias faltantes deste propósito. Todos que vierem aqui, seguramente, eu antecipo, que irá falar palavras, que irá dirigir de forma
bastante contundente, palavras motivadoras. E às vezes você pega estas palavras e faz um comparativo em dois quadros, um quadro das palavras que estão sendo ministradas, com um quadro do que estamos vivenciando no dia a dia, e seguramente você verá aí um contraste. Você diz, gente, mas será que esse povo, ETs, são extraterrestres? Será que este povo não vive no Brasil ou não estão ligados em tudo que está acontecendo, especialmente no cenário secular? É que a igreja não consegue ter apenas esta visão limitada da horizontal. A igreja ela tem uma visão na vertical. A igreja espera a vitória que vem do alto e não a vitória ou a suposta vitória que aparenta vir aí desta parte que nós chamamos terrenal. E do ponto de vista teológico, espiritual, eu posso enxergar nesse texto exatamente tudo que nós precisamos, e eu posso até dizer mais um pouquinho do que precisamos acerca daquilo que Deus tem para a sua igreja em tempos difíceis. Deus nunca deixou de trabalhar para a sua igreja, ou pela sua igreja. Acontece que Deus trabalha em parceria conosco. Então, esse tempo que nós chamamos e que denominamos neste propósito de tempos de conquistas, nós estamos dizendo de algo que é possível, teologicamente falando, que Deus irá nos dar desde que nós façamos a nossa parte. E eu trago aqui, no contexto desta palavra, eu trago aqui algumas dicas ou algumas metas a serem perseguidas para que possamos, assim, alcançar o propósito desses 12 dias. Um tema não é escolhido porque ele é bonito. Um tema não é escolhido porque, eu vi num adesivo autocolante veicular. Não. Um tema é escolhido depois de um propósito de oração. O que o Senhor quer falar conosco? O que Deus quer abordar nesses 12 dias de propósitos? Cada um dia representando, respectivamente, um mês do ano. E aí, diante desta pergunta, deste questionamento, Deus começa a nos revelar aquilo que Ele quer falar conosco. E às vezes nem sempre Deus vai falar o que eu quero ouvir, mas Deus vai sempre falar o que precisamos de ouvir. Quem veio para ouvir Deus falar e pode glorificar o Senhor? Para isso nós precisamos primeiro apertar na tecla, de voltar, e a gente fazer assim, um introspectivo, um retrospectivo, de forma introspectiva, e saber quem nós éramos antes desse Deus. Qual é o seu testemunho? Eu não estou dizendo testemunho. O seu testemunho antes de você chegar à igreja. Quem era você na fila do pão? Que valor você tinha? O que você valia para o mundo, outrora, antes de ter esse encontro com Cristo? Quem era você? Imagina eu, que a cor já não ajuda, nascido num berço muito pobre, muito humilde. Eu até me lembro que se a gente falasse na família que um dia ia comprar um carro, já mandava internar, porque não estava bem na cabeça. Aí Deus te chama, te dá um cargo vitalício, Deus te dá uma salvação garantida que ninguém pode tirar, Deus te dá a alegria de ter uma igreja, de ter um líder espiritual, que você está sob a cobertura espiritual dele, e hoje você está aqui assentado neste clima tão gostoso, para ouvir Deus ainda dizer que neste pacote da salvação consta muitas benesses, tanto material como espiritualmente, que será concedido a todo aquele que crê e que recebe nessa noite. E para a gente viver esse tempo de conquista, qual é a primeira coisa que nós devemos fazer? Anote aí na sua agenda mental. A primeira coisa que você precisa para você alcançar a conquista que você tanto almeja.
pastor que me antecedeu disse que ele já começou a receber no primeiro dia parte daquilo que ele elencou nos seus pedidos. E todos vocês receberam aquele papelzinho de notas propostas, né, que você tem apresentado ao Senhor. Qual é o primeiro passo? Seguindo à luz desse texto, eu vou extrair daqui a primeira coisa. Diga comigo, precisamos obedecer em todo o tempo. A primeira dica para você conquistar o que você elencou ali, está apresentando a Deus de ontem até o 12º dia, representando o ano de 2023, você precisa fazer esta primeira tomada de decisão. Eu vou obedecer em todo o tempo. É que a cartilha do mundo começa com ABCD, a cartilha cristã começa com obedecer. Deus inverte a ordem exatamente para nos levar a uma concepção de que agora, com esta nova vida em Cristo, sendo uma nova criatura, nós necessariamente precisamos de entender que nós temos uma cartilha a ser seguida, e esta cartilha é a Santa Bíblia. É a nossa cartilha. Não deixe de falar as palavras do livro desta lei, medita nela, quanto tempo? De dia e de noite. Ideia de continuidade. Eu não vou apartar a Bíblia. Jamais eu vou apartar da Bíblia. Palavras do Senhor que não tem como colocar ponto de interrogação, onde tem ponto de afirmação. E aí, o texto continua dizendo, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Olha a ideia quantitativa, tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Josué 1:8. Eu serei sucedido, condição, se eu obedecer, meditar dia e noite neste livro e obedecê-lo integralmente, plenamente, sem questionamento. É palavra de Deus, para mim basta, para mim chega. Obediência nos leva à conquista. Permita eu dizer que tem muita gente que não recebe a tão sonhada bênção da conquista, tanto desejo que ele tem para conquistar algo, só porque é desobediente. E é muito cômodo a gente obedecer aquilo que nos traz conveniência. É muito bom a gente obedecer aquilo que nos faz bem. É que às vezes o Senhor nos leva a cortar na própria carne. Às vezes o Senhor diz assim, ó, isso é gostoso, mas não é para você. Isso é bonito, mas não é para você usar. Isso aí faz bem aparentemente, mas você vai abster disso, porque eu estou te dando uma ordem. E às vezes Deus nem quer atingir aquele propósito inicialmente, às vezes Deus quer atingir o seu nível de obediência. Ou vocês pensam que matar um filho, como foi a ordem de Deus dada a Abraão, aquilo era tarefa fácil? Afinal, quantos filhos Abraão tinha? Espera 20 anos, 25 anos para receber um filho, e de repente recebe um menino, mal começa a pré-adolescência, Deus diz, mata esse menino para mim. Deus não é genocida, Deus não tem prazer, não é macumbista, Deus não tem prazer em ofertar nenhuma vida, literalmente, negativo. Deus queria só provar o tamanho da obediência de Abraão. E Abraão, sem resistência, Abraão sem nenhuma restrição de Senhor, é tudo que eu tenho. Mas se o Senhor pede esse tudo, eu quero entregar esse tudo para o Senhor. É meu filho. Aí vem-se a pergunta, você se pondo na condição de Abraão, você faria o que Abraão fez? Eu confesso que eu tenho minhas dificuldades. Quando meu filho casou, eu já senti tanto, falei, ainda bem que eu não tenho filha, que se eu tivesse, nem deixava casar. Sair de casa, não. Pastor Nonato conheceu meus filhos bem pequenos. Pastor Nonato adotou espiritualmente meus 2 filhos, ainda na tenra idade, um com 12, outro com 14 anos. Por 10 anos, né, Pastor Nonato? 10 anos. E aqueles meninos viviam conosco, nós saíamos, eles cantavam.
eu pregava, eles cantavam, esse Brasil inteiro, e a gente tinha uma vida. Minha esposa quase foi à depressão quando o filho casou. E agora o outro também vai casar. E vai ficar só nós dois dessa casa. É uma lacuna, um tamanho de um vazio que é imedível. Agora, vocês imaginam saber que esse filho vai ser morto. É que Deus testa a nossa obediência. Deus quer saber se de fato você obedece a Ele com atitudes. Não importa o tempo em que nós estamos, em todos eles, nós precisamos ter a atitude de obediência. Tem hora que a gente fala, meu Deus, o Senhor está brincando comigo, eu tenho que obedecer isso? Tem. E às vezes esta ordem do obedecer não vem por via judicial, não vem por via de uma delegacia. Às vezes é você que está lá lavando vasilha, de repente o Senhor para o que você está fazendo, sai agora e vá à casa de fulano de tal, porque eu tenho uma obra para você fazer lá. Aí você fala, meu Deus, mas é o Senhor mesmo, e você fica meio que perguntando. Às vezes são coisas tão simples que Deus exige a obediência, que você fica até mesmo questionando, não pode ser Deus um trem desse. O que é isso? Deus mandou sair de casa e dar um grito que Jesus te ama na porta de uma casa que eu não conheço. O povo vai achar que eu esqueci de tomar o remédio. Mas na verdade, quando nós, humanamente falando, tendenciamos a não obedecer, especialmente aquilo que foge à lógica, nós desobedecemos a Deus e nós entristecemos ao Senhor. Então, nesta noite, o Senhor está dizendo que o ponto de partida para conquistar aquilo que você tanto almeja é você obedecer. Santidade não é o quanto estamos afastados do mundo, mas é o quanto estamos próximos de Deus. Quanto mais próximo de Deus você estiver, mais facilidade você tem de obedecer. Eu tenho muita facilidade, tanto de mandar como de obedecer, modéstia à parte. Eu amo dar ordem, mas também amo cumprir ordem. E a gente, desde a nossa vida secular, aprende que ordem não se discute, ordem se cumpre. Missão dada, missão cumprida. Quando o Senhor me manda fazer algo, eu falo, Senhor, é para começar agora ou é ontem? Eu já estou pronto a fazer. E tem mais uma, eu não fico também perguntando, o que você acha? Deus falou. Não, as coisas de Deus precisam ser conosco, guardadas. Por que você está fazendo isso? Porque Deus me mandou fazer. Eu vi uma historinha num post de WhatsApp, que um rapaz estava subindo um poste, e aí chegou uma pessoa, daquelas pessoas que gostam de ficar envolvendo com a vida dos outros, curiosa. Ei, o que você vai fazer em cima desse poste? Falou, vou comer uma goiaba. Falou, mas não é pé de goiaba? Falou, qual o problema? Eu sei que não é um pé de goiaba. Eu estou com a goiaba no bolso. Eu vou comer a goiaba aqui. Eu resolvi comer a goiaba aqui. Às vezes nós temos essa dificuldade. Deus nos manda, Deus pega Jeremias e fala, vai lá no rio, no lugar tal, assim, lá no meio do pedregral, e você enterra um cinto lá. Mas para que enterrar um cinto? O que isso tem a ver? Ai, meu Deus, mas que coisa mais grotesca. Não, é bizarro demais isso. Não, Jeremias vai lá e cumpre. 12 anos depois, ele fala, volta lá naquele lugar. Você enterrou o cinto. Fazer o quê, Senhor? Vai lá pegar aquele cinto de volta. Deus está me fazendo de bobo. É que Deus quer testar seu nível de obediência. Tem muita gente que está sentada aqui nesta noite, que ainda não conquistou o que precisa, porque você fica questionando, Senhor, é com a mão direita ou com a mão esquerda? É que hora? É que dia? Senhor, é para ir que jeito? Rastejando ou é para ir pulando? Se Deus mandou você ir, vá. Se Deus mandou fazer, faça. Deus nessa noite está repreendendo pessoas aqui que têm recebido muitas ordens de Deus e não têm cumprido. Às vezes Deus chega para você e fala, vai na casa de fulano e entrega R$100. Não, senão ele ganha mais do que eu, tal. Mas Deus quer provar para ele que ele usa quem não é para confundir quem é. Faça o que Deus está mandando. Deixa Deus trabalhar.
Às vezes aquela pessoa está fazendo uma prova com Deus. Senhor, se o Senhor levantar alguém, se o Senhor trouxer alguém e fizer isso, eu entendo que é o Senhor que está comigo. E Deus quer usar você, quer te dar o privilégio de te usar como um vaso de honra. E você vai e corta aquela corrente, corta aquele mandado do Senhor. E você termina entristecendo o Espírito Santo. A palavra de ordem é obedecer. A segunda dica que eu quero dar, para vivermos em tempo de conquista. Quem está no tempo de conquista aqui? Eu estou. Eu, desde que recebi o tema, eu já estou vivendo o tempo de conquista. E eu já profetizei para todo mundo, olha, eu estou profetizando que vai ser um ano melhor do que o passado. Eu estou profetizando que as bênçãos serão maiores. Na virada do ano, naquele momento pastoral, a gente ali de forma amistosa abraça um e fala uma coisa no ouvido de um, de outro. Eu disse para todos que eu abracei ali, eu disse, olha, você fique sabendo e prepare os seus celeiros, porque é ano de providência, é ano de muito suprimento, é ano de vitória. Prepare para trocar o carro, prepare para trocar os móveis, prepare para trocar seu guarda-roupa. Jesus está mandando uma bênção de prosperidade na sua vida. E eu tenho visto isso diuturnamente. Deus fazendo cumprir as nossas palavras. Aqueles carteiros de Jó que falam, eu não sei não, irmão, a igreja vai fechar. Ah, irmão, eu não sei. Ah, do jeito que está indo. Ah, irmão, está faltando um beijo de pulga para acontecer isso. Ah, não sei o quê. Sai para lá. Nós queremos conviver com pessoas positivas, pessoas abençoadas, pessoas prósperas, pessoas que vai nos trazer uma palavra de ânimo. Para desanimar já tem um capiroto. Então, para vivermos em tempo de conquista, diga comigo, precisamos nos renovar a cada vitória. Pensa nisso. Josué 1:7. Somente seja forte, muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, porque você seja bem sucedido por onde quer que andar. Palavra de Deus que está falando. Você vai conquistar onde você botar a planta dos seus pés. A Bíblia diz que por causa de um justo, Deus abençoa toda a casa. Por sua causa, a sua empresa vai bem. Por sua causa, a sua casa vai bem. Por sua causa, o seu setor vai bem. Por sua causa, a sua cidade vai bem. Por sua causa, o seu país vai bem. E quem tem a última palavra de Jó é o Senhor. É o Senhor. Não se iluda. O deserto nos lapida. Nos dá provisão sobrenatural. É de onde você não vê absolutamente nenhuma provisão, é que Deus vai fazer vir a provisão. É de onde você não vê nenhuma solução, é que você vai ver a solução vinda de Deus. Não limite o poder de Deus sobre as conquistas que você está desejando em 2023. Mas, irmãos, nós temos tão poucas conquistas. É porque nós contentamos com coisas poucas. Na hora que você começar a ficar descontente com coisas poucas, Deus vai te colocar no muito. Na hora que você for fiel no pouco, Deus vai te pôr no muito. Na hora que você entender que o segredo de receber é dar, você vai ter muito para dar. Na hora que você descobrir que quanto mais você investe em Deus, mais Deus investe em você, você vai ver as coisas mudarem de rumo. Palavra liberada há tanto tempo. Todos nós temos um diário de profecias que Deus falou conosco, não temos? Vai começar a cumprir agora em 2023. Sabe aquela profecia que está na prateleira? Guardada. Senhor, o senhor está vendo essa aqui, né? Item 4. Mulher gosta de guardar data, né? Meu bem, está lembrado que hoje foi o dia que nós demos o primeiro beijo há 10 anos atrás? Gente, lembro não. Homem não guarda data. Mas mulher ama data. Sabe aquelas profecias que estão lá nas gavetas, guardadas? Deus falou.
Já faz tanto tempo, tantos anos. Vai se cumprir agora em 2023. Pastor Nonato, prepara, agora 2023 vai começar a sair da gaveta, do armário, para a praticidade e profecias sobre a sua vida. Você que está aqui, Senhor, mas mais um ano, Senhor. E agora? Usa esse pastor para falar comigo, Deus está me usando, receba. Está se cumprindo e vai se cumprir na sua vida, neste ano, coisas, olhe, de tempos atrás. O ano passado cumpri uma profecia de mais de 30 anos que o Senhor tinha falado comigo. Mais de 30 anos. Vai se cumprindo. E eu tenho os meus arquivos, que eu guardo tudo que o Senhor fala. Vira e mexe, sai para pregar numa igreja, em outra, Deus usa uma pregação, Deus usa uma pessoa, fala comigo, Deus falou comigo isso aqui, vai cumprir. Vai cumprir. Se foi o Senhor que falou, vai cumprir. Se foi a senhora, não. Mas se for o Senhor, vai cumprir. Quando Deus fala, Deus cumpre. Passa o tempo que passar. Meus irmãos, eu quero te dizer uma coisa. O inimigo vai usar muitas mentiras para fazer você desistir. Muitas. Ele vai testar os nossos limites no máximo para fazer você desanimar. Mas Deus ama também nos levar acima dos nossos limites. Eu estou te dizendo que se o seu limite já foi alcançado, nesta noite Deus diz, Ele vai ultrapassar os limites. Deus gosta de quebrar recordes. E nesta noite Deus vai quebrar mais um recorde da sua vida, nesse propósito que você está fazendo. Então espere muito de Deus neste ano. É ano de conquista, é ano de vitória. Todos nós, repito, temos um limite, mas Deus quer nos levar para além dos nossos limites. Meus irmãos, Deus não nos fez para ser fracassados. Deus nos fez para crescer, para conquistar, para multiplicar. Deus nos fez para ser um exemplo do mundo. E o mundo olhar e dizer, quem te viu e quem te vê. Você vai dizer, bendito seja o nome do Senhor, porque foi Deus que fez isso na minha vida. Chega de fracassos. Para vivermos em tempo de conquista. A terceira coisa que eu vejo nesse texto, diga comigo, precisamos. Mais forte, precisamos crer nas ações de Deus. Não adianta você querer andar com pernas emprestadas, com amuletas. Eu tenho testemunho de fulano. E cadê o seu testemunho? Cadê a sua experiência com Deus? Você nesta noite precisa crer que neste tempo de conquista, você precisa necessariamente acreditar nas ações de Deus. Deus vai agir. Chega. Não dá mais para empurrar com a barriga. Não dá mais para postergar aquilo que Deus tem para te entregar. Você precisa crer que Deus age. O texto sagrado diz 1:9. Não fui eu que ordenei. Quem está falando? Deus. Não fui eu que ordenei, Deus dizendo. Seja forte, seja corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Ah não, gente. Você precisa de mais alguma coisa? Deus só está faltando te empurrar. Deus só está faltando dizer assim, precisa desenhar? Olha as palavras, o tanto que são diretas, literais. Não fui eu, ou seja, não foi o homem não, fui eu, fui Deus que falou com você. Seja forte, rapaz, seja corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois eu, o Senhor, teu Deus, estará com você, por onde você andar. Se andar de dia, Deus está com você. Se andar de noite, Deus está com você. Se andar de madrugada, Deus está com você. É Deus que te leva, é Deus que te traz, é Deus que te guarda. Deus vai cegar o inimigo para não te ver. Deus vai proteger sua casa, sua família. Deus está dizendo, sou eu que falo com você. Crê na ação de Deus. Tem gente que não tem coragem, porque falta fé para ser encorajado. Deus quer batizar com o Espírito Santo. Ah, mas eu tenho medo de morder na língua. Ah, eu tenho medo de falar uma língua que não é língua. Ah, o que você quer?
Deus manda você assinar. Não, estou tremendo, só de falar que vai assinar. Deus manda você pôr a mão, põe a mão, a vitória é sua. Não, vai que alguém pega, eu ponho na mão aí, ainda vai dizer que eu estou apressando e tal. Deus está dizendo, olha, eu estou te mandando. Toma posse. A casa que eu moro hoje, eu cheguei lá. Faltava R$1 para o primeiro real para comprar a casa. Terreno, vai ser construído no condomínio aqui e tal. E você quer comprar uma casa aqui? Eu falei, uma casa aqui já é minha. Mesmo? Mesmo. Eu estava com o dono do condomínio. E eu falei para ele assim, não, eu vou comprar uma casa aqui. Ah, que bom. E você quer escolher? Já quero escolher a casa. Cheguei em casa, minha esposa estava lavando o banheiro, falei para ela assim, tem uma bênção para te contar. Olhei um condomínio que vai ser lançado, e eu já escolhi uma casa lá para nós vamos morar lá. Ela me abraçou, pulou, glória a Deus, aleluia. Já vai para 11 anos que nós moramos nessa casa. E diga-se mais, nós não devemos R$1, porque nós compramos a casa à vista, mas nós não tínhamos R$1, ela é testemunha disso. Você tem que tomar posse. Tem que tomar posse. Quando eu fui me casar, eu desenhei a minha esposa para o Senhor. Eu falei, Senhor, eu quero uma mulher bonita, que basta eu que já sou deficiente. Senhor, eu quero uma mulher branca, para misturar o branco com o preto e sair um, né? Senhor, eu quero uma mulher que não seja mais alta do que eu. Senhor, eu quero uma mulher, sabe aquelas mulheres assim que nasceu no dia da beleza? Eu preciso de uma mulher assim. Olha aí a benção. 38 anos de feliz casamento. Sobre os filhos, eu falei, Senhor, eu quero filho homens, porque filha mulher não dá renda. Você tem aniversário de 15 anos, enxoval de casamento, tem que pagar o casamento para te abandonar, né? Então, eu falei, Senhor, e para ter filha mulher tem que ter muito dinheiro, não tem condição. Deus me deu 2 filhos homens. Agora, os netos, eu quero mulher, sim, eu também quero mulher. Aí veio 2 casais. 2 menininhas, 2 menininhos netos. É os pais que vão criar, não sou eu, mas termina sobrando para a gente também. Toma posse. Fala que jeito você quer as coisas. Conversa na intimidade com Deus. Não fica aí, Senhor, mas será que não é grande demais essa bênção? Será assim? Aí você fica assustado. Tipo cachorro de fazenda quando chega na cidade. Solta um foguete, e já sai correndo. Não, você precisa tomar posse e ter segurança. Deus vai me dar isso. Quando eu presto um concurso, eu já falo, uma vaga é minha. Quando eu concorro qualquer coisa, eu falo, uma é minha, eu só preciso de uma. E você vai tomando posse. E Deus vai te honrando. Metade do que você fala é na fé, a metade Deus honra, porque você falou, Deus, eu vou te honrar. E Deus vai te honrando. E você vai conseguindo as coisas. Conquista isso. Agora não fica querendo conquistar. Não, Senhor, qualquer jeito, pode vir desmantelado. Não, Senhor, eu quero o melhor, porque o Senhor tem o melhor dessa terra para mim. Eu preciso do melhor. Para as pessoas saberem que vale a pena servir, se Deus quiser, ela que cuida. Deus quer que você esteja bem. A Bíblia diz que Ele te coloca por cabeça e não por cauda. Agora você fica aí, não, qualquer coisa. Não, qualquer jeito. Qualquer jeito não, irmão. Nós somos servos de Deus. Nós somos filhos do rei. Nós temos esta liberdade e ousadamente nós podemos direcionar uma palavra de conquista. Eu quero, eu vou conquistar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Entenda que nesta noite Deus está tirando esse medo, tirando essa timidez. Nossa, eu tenho medo até de orar. Nossa, eu fico assim, com medo de entristecer Deus. Eu sou zoiuda, eu gosto de pedir trem grande. Peça grande, Deus gosta de pessoas que peça grande, porque Deus é grande. Aquilo que você consegue, aquilo que é pequeno, que você dá conta de alcançar com as próprias mãos, Deus não vai precisar intervir. Mas aquilo que você não consegue, Deus vai entrar em ação. Você crê que Deus vai entrar em ação na sua casa, na sua família, com o seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, com o seu trabalho, com o seu emprego, com o seu salário? Deus vai entrar em ação. Estou falando na autoridade de Deus nesta noite. Deus vai entrar em ação na sua vida. Quem crê e pode glorificar o Senhor, Deus vai entrar em ação. Toda conquista tem batalha, tem inimigos que nos amedrontam. Mas quando nós andamos com Deus e confiamos nele,
buscamos Ele, acreditamos nele, pode ter certeza que as suas ações serão poderosas para nos levar à conquista, à vitória. Cada avanço é uma oportunidade de crer e ver as ações poderosas de Deus. Vai catalogando cada item. Olha, já deu um passo. Olha, deu o segundo passo. Olha, nossa, eu estou amando. A coisa está acontecendo. E assim você vai tributando e declinando a Deus a honra e a glória por aquela conquista. Quando cremos nos movimentos de Deus, experimentamos o sobrenatural acontecendo enquanto nós estamos avançando para a conquista. Cada coisa que você recebe, precisa pedir a oportunidade para vir aqui e contar para validar a sua bênção. Vou lá falar que eu consegui o porte de arma. Vem contar. É uma vitória. É uma vitória? Conte aqui. Não vem para cá. Irmã, eu estou desanimado. Irmã, eu estou numa situação que eu não sei se eu viro o ano. Não vem com essas conversas aqui no púlpito, não. Vem para cá dizendo assim, irmão, estava difícil. A situação estava complicada. Mas eu entreguei a Jesus, fiz a minha parte e Deus me honrou. Deus me honrou. Deus fez as coisas acontecer, porque eu botei o pé na estrada. Deixa eu concluir a palavra. Para vivermos em tempo de conquista, diga comigo, precisamos, mais forte, precisamos tomar posse das promessas de Deus. Quem aqui tem promessa de Deus? Você tem? Eu tenho muitas promessas de Deus, muitas. Então você tem promessa de Deus? Tem. O texto sagrado diz, Josué 1:6, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que eu prometi sob juramento aos seus antepassados. Josué foi chamado para conquistar aquilo que seu povo já havia recebido muito antes do seu nascimento. Você sabia que tem promessa que você recebe hoje, que é fruto da oração dos seus pais? Fruto da oração de parentes que você nem sequer era crente, estava lá no mundão? Familiares já intercedendo, intensificando orações em prol de você diante de Deus, e hoje você está recebendo e nem sabe disso? Meus irmãos, a conquista de Josué havia começado com Abraão, mas ela não concluiu em Josué, não finalizou lá, ela alcançou a igreja. Alcançou a igreja. Por isso que Abraão é o pai da fé dos hebreus, ou dos judeus, se preferir. Então, aquelas promessas que havia começado em Abraão, não finalizaram em Josué, elas continuam conosco. Basta você ler Josué capítulo 1 e seguir esses editos aqui, esses ditames da palavra de Deus, que você vai conseguir chegar aonde você precisa, conquistando as suas bênçãos, as suas vitórias. Meus irmãos, para cada geração Deus tem conquistas a serem liberadas, prontas para serem experimentadas. Você sabia que tem muitas bênçãos que Deus tem para a igreja que você sequer tem conhecimento? Sabia disso? Os discípulos chegaram dando relatório. Senhor, no teu nome, eu fiz o cego enxergar. O outro, espera aí, me dá o microfone. O meu milagre foi maior. No seu nome, um aleijado que tinha as pernas atrofiadas andou. Aí o outro, Senhor, o meu mexeu com a natureza. No teu nome eu orei. E o véu do crepúsculo que estava sendo rasgado por um relâmpago parou quando eu falei no teu nome. E Jesus olhando com aquela cara de paisagem para eles. Por que vocês não alegram antes? Porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Não é muito maior do que isso? Jesus quer dizer, isso aí é coisa corriqueira na vida de crente, acontecer milagre. Isso é coisa que acontece diariamente, é que vocês não percebem. Jesus estava dizendo, olha, o que eu quero que vocês empolguem, o que eu quero que vocês sintam muito confortáveis, é que vocês estão com os pés aqui, mas a raiz de vocês é lá em cima. Vocês têm um nome escrito no livro da vida. É isso que Jesus queria dizer. E eu fico olhando aqui, tantos crentes que não sabem o pacote de bênçãos que está reservado para você, e você fica aí mendigando. Tem picanha,
Mas nessas picanhas falsas que oferece por aí não, é picanha verdadeira, mas você ainda continua induzida a comer só ovo frito, de preferência de granja. Tá bom, tem gente que nem o ovo não tem. Jesus tem coisa grande, coisas boas para dispensar a sua igreja. Você precisa ter consciência disso. Você vai viver na igreja a vida inteira sem conscientizar-se que você faz parte da igreja, que você é a igreja e que tem 8.000 bênçãos aqui proferidas para você, 8.000 promessas para os fiéis. Quantas delas você já possui? Quantas delas têm se tornado uma praticidade na sua vida diária? O que você vai tomar posse hoje está muito além das suas necessidades. Tem a ver com uma promessa feita, há muito tempo. Há muito tempo. Deus falou para Josué, a bênção que você vai tomar posse hoje, ela foi prometida a Abraão, anos-luz antes de você. Muito tempo, patriarca. E olha, essa bênção é para você, Josué. Você é novo, está na tenra idade, mas você vai tomar posse dessa bênção. Eu quero te dizer nesta noite, mas eu não fiz nem nada para merecer. E o que você merecia? É ser morto de cabeça para baixo, pendurado na cruz. Mas o mesmo Jesus que perdoou os seus pecados, é o mesmo Jesus que tem um pacote de bênçãos para lhe oferecer nesta noite. Você vai tomar posse dessas bênçãos hoje? Você que tem promessa de Deus, está aqui convicto de que nesta noite você pode conquistar esta promessa? Tem fé? Não espere nada de mim, porque eu não tenho absolutamente nada para ninguém, mas espere do Senhor Jesus. Espere. E Deus tem pressa. Tem gente aqui que tem pedágio para pagar, está atrasado no tempo. Está atrasado. Está na 3ª série, quando já deveria estar na faculdade. Tem gente aqui que está atrasado, e todo ano fica nessa patinação. Esse ano eu vou, vai nada, porque você não sai do lugar. Mas eu vim aqui para despertá-los nesse 2º dia do ano, que você precisa começar ontem. Não é deixar para amanhã não, começa ontem. E se já atrasou ontem, começa hoje. Chegue em casa e comece a dizer, a partir de hoje, eu não aceito mais esta pessoa que eu sempre fui. Não aceito mais. Senhor, eu quero uma mutação na minha vida, eu quero uma metamorfose na minha vida, eu quero uma mudança radical. E eu sei que isso vai custar um sacrifício, isso vai doer, eu quero crescer, crescer dói. Por isso que a criança acorda aos gritos. Você vai lá, meu Deus, está sendo assaltado, o que está acontecendo? Chega lá, a criança está soluçando, o que foi? Estava crescendo, e crescer dói. Esticar os ossos dói. Agora você, quando começa a primeira reprimenda, você já, não, peraí, Senhor, vai devagar. Como é que Deus vai trabalhar? Não sei se eu volto mais na igreja, pastor Nonato. Nossa, me passou um vexame na igreja. Estou tão revoltada. Sabe aqueles crentes que pensam que a igreja é creche? Cheio de mimimi. Mas eu vim aqui hoje, mas nem sei se eu volto. Volto. Não, a gente tem que ter vergonha. Crente não tem esse tipo de vergonha não, irmão. Quem tem que ter vergonha de pecar. Senhor, eu vou me humilhar na sua presença. Meu pastor precisa falar comigo, sim. Minha pastora precisa, sim. E se não for esse que vai falar, quem é que vai falar? O filho apanha do pai, da mãe, apanha do tio, do primo, do cunhado. Não. Então é preciso você compreender que Deus vai estar trabalhando para você crescer. Deus vai estar trabalhando, você vai ficar a vida inteira aqui, não só fazendo coro, não só como espectador. Não, você precisa ser protagonista, você precisa ser usado por Deus. Quando eu comecei a frequentar a igreja, eu já falei logo, um dia eu quero ser pastor. E eu vou fazer tudo que for preciso, mas o Senhor vai me usar. E comecei muito cedo, comecei com 13 anos de idade. E aí eu descobri que eu precisava fazer alguma coisa. E olha que a gente tem apanhado mais do que bode na horta. Mas a gente tem entendido o seguinte, que quanto mais a pressão vem, quanto mais dificuldade vem, mais a gente descobre que você está sendo fortalecido. E é o Senhor que nos fortalece.
É o Senhor que nos faz crescer. Gente, e é só Deus mesmo, que se não for Deus, a gente não vai. Esta noite é uma noite em que o Senhor está dizendo que Ele quer cumprir muitas promessas na nossa vida. Com a permissão do pastor, eu quero convocá-los a se colocarem em pé. E eu quero concluir essa palavra dizendo com vocês que toda oportunidade tem uma dificuldade. E toda dificuldade tem uma oportunidade. A diferença está na atitude. Na atitude. O texto diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Combati o bom combate. Saí na carreira e perdi a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Não é sair na carreira e perder a fé, não. Olha, o Senhor é bom. Naum, capítulo 1, verso 7. É uma fortaleza no dia da angústia. E conhece os que confiam nele. Hoje é o dia em que o Senhor escolheu para você viver um tempo de fato de conquista. Diga comigo: obedecer em todo o tempo, renovar a cada vitória, crer na ação de Deus e tomar posse da vitória. São as 4 dicas que você precisa para alcançar aquilo que você tanto deseja. Essas 4 coisas. Qual dessas coisas está falhando? Quais destas coisas está por acontecer ainda na sua vida? Completa o ciclo, completa a proposta que Deus vai dar aquilo que você deseja conquistar. Eu não quero chamar aqui toda a igreja. Eu não quero. Se vier toda a igreja, paciência, né? Mas eu quero chamar aqui algumas pessoas que crê na ação de Deus. Pastor, como é que eu sei se eu creio? Você só vai saber se você crê ou não na hora que você precisar da fé. Na hora que chegar aí uma situação bem desconfortável e você ter que lançar a mão da fé, você vai saber se você tem fé ou não. Você crê numa ação de Deus na sua vida? Eu estou falando para alguém aqui que está aqui, porque aqui é o último recurso, Senhor. Eu não tenho mais para onde recorrer. Essa situação está me causando tanto infortúnio, que eu não tenho mais para quem falar, eu não tenho mais quem me socorrer, é só o Senhor. Eu quero conversar com essas pessoas aqui à frente. Eu quero que você venha aqui à frente, não para me agradar, por favor. Tá? Eu estou chamando aqui à frente quem está com uma situação bastante embaraçada. Quem está precisando de uma intervenção divina, de algo que precisa ser ontem. E você crê que até o 12º dia deste mês de janeiro, Deus vai estar fazendo como fez com o pastor, já interagindo nessa situação. Eu quero aqui alguém que está com um problema muito sério. Indeciso, não sabe se vai ou se fica. Tem hora que eu quero pisar no freio, mas Deus está mandando pisar no acelerador, mas eu não tenho coragem. Tem hora que eu penso que eu tenho que começar, mas parece que tem hora que eu já quero terminar. Tem hora que eu penso que o Senhor está comigo, tem hora que eu penso, não, isso é conversa minha, isso é aquele pastor lá que massageou meu ego, pôs trem na minha cabeça, que eu vou ter vitória. Tem nada, eu sou um fracassado, eu acho que eu tenho que dar cabo à minha própria vida, não compensa viver assim. É com você que eu quero falar nessa noite. E vou fazer uma oração com você. Não vou orar sozinho, não, vou orar com você. Eu orei, jejuei e preparei para estar aqui nesta noite. E eu só falei com o Senhor, Senhor, não deixa eu ser só mais um para cumprir a agenda da igreja, não. Não deixa eu ir lá só para agradar o meu amigo que me convidou, não. Eu quero ir lá, Senhor, e quero que algo aconteça. E eu quero que depois o pastor Nonato me liga, não para envaidecimento, mas para aumentar a minha fé. Pastor, naquele dia que você esteve aqui, a irmã fulano, ou o irmão fulano, recebeu uma bênção naquela noite. E ela me contou que ela creu naquilo que você falou lá da parte de Deus. E ela recebeu esta bênção, ela recebeu essa vitória. Você tem coragem de fazer essa oração? Tem? Deus vai agir. Deus vai agir. Não é da maneira que você está pensando, não. Não. Não é dessa maneira, não.
Às vezes você está olhando, não, eu vou falar com o doutor fulano, eu vou falar com meu parente, eu vou fala com Jesus. Jesus vai te orientar. E talvez você está pensando em falar com alguém já está vindo a seu encontro a partir dessa oração. E a partir de amanhã você já vai ver algo fluir na sua vida. A partir de amanhã, Deus já vai estar interagindo, e você vai entender que isso aqui, irmão, não é a casa da mãe Joana, não, isso aqui é a casa do Senhor. Este altar é de onde é proferida as bênçãos para a sua alimentação espiritual, a sua cobertura espiritual. Nós temos muito mais o que fazer do que ficar aqui brincando de ser pastor, brincando de ficar falando coisas bonitas, coisas agradáveis. Eu vim aqui para te dizer o que Deus mandou falar. Tá? Você que estava pensando em tomar uma atitude, e essa atitude está digladiando com a sua consciência, está dizendo, cuidado, não é assim, ora, não é só, não, estou comprando, estou vendendo, estou casando, estou descasando, estou fazendo, estou acontecendo. Não, Deus precisa estar nesse negócio, senão vai dar errado. Deus precisa estar. Esta oração aqui agora vai decidir. Essa oração aqui agora vai fazer você sair daqui diferente. Não, agora eu já entendi. O Senhor já me respondeu. Mas respondeu, não volta mais. Volta amanhã para agradecer. Volta depois de amanhã. Volta até o último dia. Propósito. O crente tem que ter propósito. Você tem fé de fazer essa oração? Tem fé? Eu gostaria de te convidar que nesta oração você derrama a sua alma ao Senhor. Não fica aí preocupado, quem está olhando, como você vai orar. Não, ore espontaneamente, ore à vontade. Ore dentro da vontade do Senhor. Deixa Deus tocar na sua alma. Deixa Deus tocar no seu coração. Você não pode voltar da forma que você vê. Eu sei que você fez um sacrifício ferrenho para estar aqui nessa noite. Eu sei disso. Mas tem uma coisa, você não veio para me ver falar. Até porque, se fosse eu falar, não acrescentaria nada para você. Você veio para ouvir Deus falar. E Deus falou ao seu coração. Nós podemos orar? Eu queria uma oração espontânea. Eu queria uma oração do fundo da alma. Se você sentir de gesticular, sentir de falar em línguas, sentir de levantar as mãos, sentir de bater palmas, fica à vontade. Esse cenáculo é para isso. Jesus diz que essa casa é chamada casa de oração. Vamos orar? Vamos orar? Soberano Pai, a tua igreja está à frente deste altar. Depois de ouvir esta palavra, Senhor, uma reprimenda com relação à nossa forma de agir perante Ti. Está aqui pessoas que precisam de uma palavra de decisão. Está aqui, Senhor, pessoas que estão planejando dar uma resposta, Senhor. Se compra, se vende, se casa, se não casa. Está aqui nesta noite pessoas, Senhor, que está meditando, muda ou não da cidade, muda ou não da igreja. Tem pessoas aqui que está, Senhor, colocando propostas diante de Ti. Proposta, Senhor, que vai mexer com a vida, mexer com os projetos, e o Senhor não pode deixá-los errar, não há mais tempo para retornar após sucessivos erros. O Senhor precisa orientá-los, o Senhor precisa confirmar qual é a vontade do Senhor para com essas vidas agora. Eu creio na Tua palavra que vai, Senhor, direto no ângamo do coração dessas vidas que estão aqui. Senhor, está aqui pessoas enfermas, está aqui pessoas com cirurgias marcadas, está aqui pessoas, Senhor, que está aguardando resultados de exames, está aqui nesta noite, Senhor, e talvez algum internauta que está nos ouvindo à distância. Senhor, está aqui pessoas que vieram buscar uma resposta, que vieram buscar uma solução, e eu não quero sair daqui, Senhor, levando nada comigo. Eu quero que tudo que o Senhor me mandou fazer, que eu faça, para que o Senhor sinta agradado, Senhor, pelo nosso culto que viemos prestar a Ti. Visita agora, Senhor, essas irmãs, visita esses irmãos, visita estas vidas que estão diante deste altar, que não vieram aqui, Senhor, por minha causa, mas vieram aqui por Tua causa. Estas pessoas que aqui se encontram, que têm um propósito perante Ti, eu quero que o Senhor visita elas em forma de sonhos, em profecias, através da Tua palavra que vai falar com elas. Confirme de uma ou de outra maneira, ainda esta semana, para que elas saibam que o Senhor é Deus. Abençoe o pastor Nonato, a sua esposa, os obreiros. Abençoe, Senhor, e dê êxito
feito esta obra, que as conquistas neste ano de 2023 sejam, Senhor, continuadas na vida desta igreja, que não foi, Senhor, fundada, mas ela foi criada por Ti, levantada por Ti, para poder abençoar as vidas que estão, Senhor Jesus, enfiadas no pecado, distanciadas de Ti, e nós queremos uma alegria do Teu Espírito Santo sobrenatural, aqui nesta noite, sobre esta igreja, e que o Senhor abençoe, Senhor, a todos que fazem parte deste rebanho, que a vitória seja completada, que este temário seja discutido nesses 12 dias, e que ele surta os efeitos que estão preconizados na Santa Bíblia. Pai, eu creio que o Senhor fará algo grande, algo monstruoso, que só a eternidade poderá revelar. Em nome de Jesus Cristo, eu quero abençoar essa gente, e eu quero pedir a bênção do Senhor em particular sobre a vida de cada um, trazendo cura, trazendo solução de problema na família, trazendo solução, Senhor, na empresa, trazendo solução sentimental, trazendo solução psicológica, enfim, aonde quer que esteja a demanda, que seja alcançada pelo poder miraculoso da Tua palavra. É assim que eu oro, e é assim que eu ministro a bênção sobre a Tua igreja, em o nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Fecha a sua mão assim. Fecha a mão assim. E assim, eu tomo posse desta palavra, desta oração, e vou contar o meu testemunho perante todo o povo, para que eles saibam que Deus ainda é Deus. Amém. Por favor, podeis assentar. Obrigado pela atenção. Devolvo a direção ao nosso pastor.